A gente vai falar então um pouco sobre arranjos de antenas ou redes de antenas, antenna arrays em inglês, que esse material está no capítulo 6 do Balanis. Qual é o sentido de você ter um conjunto de antenas, mais de uma antena operando, em vez de uma antena operando sozinho? Fundamentalmente, você consegue ter várias vantagens quando você tem mais de uma antena. Como nós vamos ver, você consegue fazer um negócio chamado apontamento de feixe. Você consegue, por exemplo, a gente falou várias vezes da antena do telefone celular. Antena do telefone celular, se a gente for olhar aqui, eu tenho duas antenas. Esse eixo aqui a gente sabe que sempre é o eixo Z. Com o apontamento de feixe, a gente consegue fazer com que eu tenho duas antenas em cima de um prédio de celular e eu consigo jogar o sinal para baixo, né, para a rua. A antena sozinha ela estaria iluminando essa região aqui, como vocês viram o caso do dipolo, ela estaria iluminando essa região aqui, mas essa região aqui está muito alto, não tem o usuário de celular aqui. Então, com duas antenas eu consigo fazer um apontamento de feixe. Com mais de uma antena eu consigo fazer o apontamento de feixe e jogar o feixe para baixo. Também é o caso que você já deve ter visto no aeroporto, a antena do aeroporto, que existe uma antena que fica girando, né? Uma antena de radar que fica girando. Você não consegue colocar aquele tipo de antena num avião, por exemplo. O avião tem que estar continuamente monitorando se há outras aeronaves próximas dele, ele não consegue colocar uma antena girando. Então, o que acontece? Dentro do avião, no nariz do avião, você tem uma antena que ela fica varrendo o espaço, a antena está estática, mas o feixe, a direção de máximo ganho varia no espaço, controlado eletronicamente. Isso tudo você consegue através de uma rede de antenas. Também é o caso hoje, né, do que está na moda, o pessoal fala bastante de MIMO, é o caso dos roteadores com mais de 1, 2, 3, 4, 5 antenas. Essas antenas elas operam em conjunto e você consegue ter ganhos bem maiores de canal, ou seja, você consegue ter mais bytes por segundo quando você tem recurso de MIMO, quando você tem mais de uma antena. Mas então, o conceito de antena, de rede de antenas, como nós estamos desenhando aqui, a gente está usando aqui o eixo Z, aqui o eixo, vamos chamar aqui de Y, e se a gente quiser um ponto no espaço, vamos chamar esse ponto aqui P, um ponto arbitrário no espaço. Então, um ponto no espaço, a gente vai ter que fazer então um negócio mais ou menos assim. Esse aqui é um vetor, esse aqui é o vetor R2, então esse aqui é o R1, esse aqui é o R2, e eu tenho o vetor R, e eu tenho o vetor R, que é o vetor da origem até o ponto P. Então, esses são os raios que eu tenho que estar fazendo a varredura no espaço. Lembrando que essa antena, nesse ponto P, eu vou ter a soma dos campos da antena 1 mais a antena 2. No caso só de duas antenas, se eu tiver 3, 4, eu vou ter a soma complexa. É uma soma complexa, uma soma em módulo e fase. Você percebe que eu tenho essas duas antenas aqui separadas por uma distância d, e você percebe que agora essa antena aqui de baixo é uma antena real, ela não é um reflexo como nós fizemos anteriormente, né, no caso da reflexão da Terra. Eu tenho efetivamente duas antenas. Bom, nesse problema aqui, o nosso drama aqui é o seguinte: esse aqui é um θ1, esse aqui é um θ e esse aqui é um θ2. Então fica claro aí, fica simples de você perceber que é um problema matematicamente difícil de você resolver. Qual que é a simplificação que ajuda? Se nós fizermos isso aqui. Se nós considerarmos esse ponto agora estando no far field, eu vou ter com que todos esses pontos aqui, eles estão, todas essas linhas agora elas estão paralelas, certo? E agora eu tenho a facilidade que eu não tenho mais três ângulos, eu tenho apenas um ângulo θ, certo? Então, quando esse ponto P está no campo distante, eu tenho essa vantagem que todos os raios eles estão paralelos. Agora vamos olhar aqui esse triângulo. Eu tenho aqui, ó, uma reta, eu tenho aqui outra reta. Se eu tenho θ aqui, ó, se eu tenho θ aqui,
Eu tenho θ aqui, esse mesmo θ aparece aqui, esse mesmo θ aparece aqui. Agora, vamos de novo. Essa é o vetor R1, esse é o vetor R e esse é o vetor R2. Quando a gente falou quando nós falamos que vamos fazer a soma vai ser nesse termo aqui, E na menos JKRR, onde esse aqui é o RI de cada fonte. Aqui nós temos duas fontes, nós vamos somar esse termo da expansão esférica. O que acontece? Esse termo, como nós falamos antes, no caso das antenas, esse termo aqui, ele varia muito pouco. Ou seja, ele é uma coisa assim. Ele varia muito pouco com a distância. Então, se a diferença de eu usar esse cara aqui ou esse cara aqui é muito pouca. Então, esse termo 1 sobre R, nós vamos dizer que 1 sobre R1 é igual a 1 sobre R2 é igual a 1 sobre R. Infelizmente, essa mesma aproximação não vale para esses caras aqui, porque, como nós vimos, eles têm uma resposta muito mais nervosa, eles variam na fase, e mesmo 5, 6 centímetros que sejam, podem fazer influência na resposta, ou seja, pode ser a diferença de eu ter um ponto que eu tenho uma soma em fase, para outro ponto que eu tenho uma soma das duas fontes fora de fase destrutivo. Então, eu não posso escrever o argumento da exponencial complexa com essa simplificação. Mas se você for olhar esses triângulozinhos aqui, você vai ver o seguinte: qual que é a diferença em fase? Quanto que caminha mais o sinal R do que o sinal R1? Se você for analisar, vai ser esse pedacinho aqui, ó. Esse aqui é o pedacinho que faz a diferença entre o R1 e o R. Então, o R1 é igual ao R, à exceção desse verdinho aqui. E a mesma coisa para o R2. O R2 é a mesma coisa que o R, à exceção desse triangulinho aqui. Certo? Então, esses triangulinhos aqui, esse catetozinho é que faz a diferença entre os vetores. Esse é o triângulozinho que vai fazer a diferença de fase entre a onda que chega num ponto arbitrário do espaço. Ou seja, eu vou ter um negócio mais ou menos assim. Estou desenhando aqui, esse vai ser o R e esse vai ser o R1. Agora, se você for analisar, esse aqui é o meu θ, esse aqui também é o meu θ. E esse comprimento é d sobre 2. Como eu estou interessado nesse pedacinho aqui, esse pedacinho aqui vai ser naturalmente d sobre 2 cosseno de θ, certo? Ou seja, eu posso escrever que o meu R1, a distância da minha antena de cima até o ponto de observação, vai ser igual ao R menos d sobre 2 cosseno de θ. E pelo mesmo motivo, aqui embaixo eu tenho o meu R2. O meu R2 vai ter o quê? O mesmo θ aqui. Aqui vai ser d sobre 2. E esse pedacinho aqui vai ser a diferença. Consequentemente, o meu R2 vai ser o R mais d sobre 2 cosseno de θ. Certo? Então, na prática, o que você vai ter? E na menos JK R1 sobre R mais E na menos JK R2 sobre R. Esses dois R's são iguais, certo? E eu vou fazer a simplificação. 1 sobre R. E na menos JK. Quanto que é o R1? R menos D sobre 2 cosseno θ. Mais E menos JK R mais D sobre 2 cosseno θ. Fazendo as continhas,
eu vou ficar com E na menos JKR sobre R, e aqui eu vou ter a soma. E JKD sobre 2 cosseno θ, mais E na menos JKD sobre 2 cosseno θ. Você percebe que esse termo aqui em parênteses, ele está apenas mexendo com fase. Está apenas mexendo com fase. Isso aqui, E na menos JA mais E na J, isso aqui vai ser o quê? Cosseno de A menos J seno de A mais cosseno de A mais J seno de A. Eu vou, então, cortar esses dois caras, isso vai dar 2 cosseno de A. Consequentemente, eu volto aqui para cima, e esse termo aqui vai ficar, esse termo em parênteses vai ficar E na menos JKR sobre R, que multiplica 2 cosseno de, abre parênteses, D sobre 2, K cosseno θ. Certo? Esse aqui é o resultado que nos interessa. Isso aqui é o nosso chamado array factor, antena factor, de duas antenas separadas a uma distância de D. Bom, essa expressão, vou repetir aqui, 2D sobre 2K cosseno θ, ela vai ter nulos e máximos e mínimos. E você percebe que essa expressão, ela não depende das suas antenas. Eu desenhei no início aqui, ó, antenas arbitrárias. Pode ser qualquer tipo de antena aqui. Então, se eu tiver um zero na minha função de rede, não interessa a antena nessa direção, não interessa a antena que eu vou estar usando. A soma complexa vai dar zero. Então, eu consigo, com antenas arbitrárias, multiplicar o padrão de radiação de antenas arbitrárias por essa expressão que, de novo, só depende da geometria e também de um negócio que nós não falamos, da fase das duas antenas. Porque se eu voltar aqui, ó, tem um negócio que talvez tenha passado, eu deixei passar batido, você percebe que as duas flechinhas, elas estão apontando para a mesma direção. Isso significa que essas antenas aqui, elas estão em fase. Aí você vai perguntar, o que significa a antena estar em fase? Como que é? Bom, nós vimos como que é a expressão, então, do nosso para o nosso campo distante de duas fontes separadas por uma distância d, né, ao longo do z, como nós falamos aqui. Mas a gente deixou escapar um detalhe interessante, que é o seguinte: as duas fontes, elas foram consideradas como sendo em fase, né? Se você for olhar aqui, parece um negócio sem importância, mas extremamente importante. Nós desenhamos as duas antenas aqui em particular apontando para o mesmo lado. O que significa as antenas estarem apontando para o mesmo lado? Isso, nos termos que nós vamos estar usando, significa que a diferença de fase beta entre elas é zero. Ou seja, elas estão na mesma fase. Isso significa o seguinte: se a gente fizer aqui um dipolo, né, desenhando aqui os dois dipolos, eu estou desenhando aqui um dipolo e aqui o outro dipolo. O que significa que a fase das duas é a mesma? Presta bem atenção. Significa que eu estou fazendo, aqui é o gerador, né? Aqui é o gerador. Agora do gerador vai sair um fio mais, que vai vir para cá, e o fio mais vai vir para cá. E vai sair um fio menos, vou desenhar aqui como verde, que vai fazer isso aqui. Então você percebe que o menos está aqui, o menos está aqui, e o mais está aqui desse lado. Ou seja, quando eu tiver com cargas mais aqui, eu vou estar com cargas menos aqui. Certo? Isso significa que eu estou em fase. Mais importante do que onde que eu estou ligado
é que o comprimento L dos cabos é igual para as duas antenas. Porque se eu tiver uma antena com o cabo mais comprido, esse mais comprido, então, uma antena eu tenho esse cabo, a outra antena eu tenho esse pedação aqui. Esse delta maior aqui, ó, esse pedaço maior aqui, essa diferença aqui, ó, essa diferença vai estar correspondendo a um delta, que você já não tem mais a mesma fase. Isso aqui é um negócio parecido, né, bem parecido, quando você tem dois alto-falantes. Quando você tem dois alto-falantes, você tem, vou fazer aqui em cor para você ver, você tem no alto-falante geralmente um fio vermelho e outro fio preto. Né? Você vai te perguntar como que o alto-falante, que é mera bobina, onde é que tem polaridade aí? O que o alto-falante está dizendo para você é o seguinte: quando você tem o seu gerador aqui, ó, se você quer ligar os dois alto-falantes, você vai fazer o seguinte: esse fio vai vir aqui e vai ser o mesmo fio que vem aqui. E esse fio aqui, ó, vai ser o mesmo fio que vem aqui. Percebe que eu liguei esse fio mais no vermelho e esse fio menos no preto, no massa. O que significa isso? Que quando a música tiver um sentido assim, os dois alto-falantes vão estar empurrando ao mesmo tempo a onda sonora para fora. Por sua vez, quando a música vier assim, vier para fora, ele vai ter que chupar o ar para dentro e os dois vão ter que estar operando assim. Ou seja, quando um puxa, o outro também puxa, quando um empurra, o outro também empurra. Então isso significa que você está acessando Isso significa que você está excitando os alto-falantes em fase. Se você inverter os fios, quando você vai estar empurrando o som num sentido, o outro vai estar puxando o som. E aí você vai estar em contrafase e isso vai dar uma bobagem, certo? Então, os alto-falantes têm que estar funcionando em fase. Agora, num caso geral, como nós colocamos aqui, vamos pegar num caso geral onde que você tenha uma diferença de fase aqui. Vamos supor que você tenha uma diferença de fase beta entre as duas antenas. Ou seja, uma antena tem 0 e a outra tem beta. Vamos supor que esse beta seja porque o cabo que você ligou a essa antena é um pouquinho maior, tem um trechinho maior aqui. Esse trechinho maior vai corresponder ao seu beta. Como que vão ficar as equações? As equações vão ficar da mesma forma. O AF, só que agora eu vou ter 2 cosseno de meio KD cosseno θ, só que aqui, ó, vai aparecer a minha fase, certo? Aqui vai aparecer a minha fase. Então, esse termo aqui é o termo de fase. Uma antena está defasada em relação à outra. O que é interessante a gente sempre escrever o array factor como sendo normalizado, ou seja, máximo 1. Né? Isso ajuda a gente, né, a padronizar as nossas respostas. Então vai ser simplesmente cosseno de 1/2 KD cosseno θ mais beta. E é importante a gente falar também que o campo final da nossa estrutura vão ser 2 termos. O nosso campo da antena individual, certo? Ou seja, o campo da antena sozinha, vezes o campo do array factor, que, como nós vimos, não depende da antena, depende somente da geometria, da separação delas, né? E da diferença de fase beta.